Amados, é muito bom estar aqui podendo compartilhar uma palavra com a amada igreja. Eu acho assim sempre bom, né? Depois que às vezes o César, o Marcos prega, que eu já venho inspirado naquilo que muitas vezes tem compartilhado com a igreja. Eu já venho puxando o gancho ali. É muito bom a gente ver tanta palavra de revelação que Deus tem trazido, né? Na vida do Marcelo, do Gilberto, pastor Euler. Então, assim, Deus tem dado muito graça nessa igreja em termos de meditação e de crescimento. Eu louvo a Deus por isso, pela direção, né, desse alcance social, né, Marquinhos, que a gente sempre tem feito com essa igreja. Eu louvo a Deus por isso. Mas, assim, eu estou comentando isso porque eu quero dar um pouquinho de gancho, né? Na última meditação que o Marcos esteve trabalhando aqui com a igreja semana passada, ele assim avançou um pouquinho naquilo que ele esteve falando sobre ordem e caos. Quem não pôde, às vezes, ouvir a mensagem, eu convidaria você, né, vai lá no nosso site, tá? Estão todas as mensagens lá, dá um pulinho, escuta novamente, medita nessa palavra de dia e de noite, e a gente sabe que ela faz a diferença. Então, ele esteve falando muito sobre essa questão de caos e ordem, e aí, né, ele utilizou daquelas ferramentas das perguntas, né? Eu vi a Carol aqui, é o coaching. Deus é o nosso cara que vem sempre fazer, né, no meio do caos, ele faz perguntas para a gente. E é muito bom isso, né, ver essa metodologia de Jesus e de Deus fazendo perguntas para nós. E são perguntas cuja finalidade é estabelecer uma ordem na nossa vida. Marcos falou muito nessa questão de caos e ordem. E eu, assim, eu queria aproveitar um pouco disso. Eu queria continuar nesse tema. E, para isso, a mensagem que eu escolhi nessa noite é colocando ordem na nossa vida. E o texto que eu queria compartilhar com a igreja está lá no Velho Testamento. Eu vou ler na versão revista atualizada, tá? Está lá em 2 Reis, um texto muito conhecido. 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1, diz o seguinte: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, presta atenção nessa oração aqui de Ezequias, tá? Lembra-te, Senhor, peço que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e essa cidade, e defenderei essa cidade, por amor a mim, por amor a Davi, meu servo. Aleluia. Amados, eu acho muito interessante nesse texto aqui, que a gente viu, porque esse texto está falando sobre Ezequias, um rei que teve em Judá. Muito novo, esse cara tomou posse ali, com em torno de mais ou menos 25 anos. O período de reinado dele vai em torno de 726 a 697 a.C. Ele sucedeu o seu pai Acaz. Não precisa nem falar de Acaz, aqui todo mundo conhece o que esse cara aprontou. Mas, assim, ele fez algo muito diferente do seu pai. Então, jovem, ele assumiu e governou por 29 anos. Ele foi considerado um dos reis mais sábios e empreendedores de Judá. A
A gente vê, se você for lá na história, você vai ver construções de engenharia aquedutos, né, lá de Ezequias. Esse cara era um empreendedor. Ele vinha na segunda-feira, viu, Arthur? Ele ouvia muito as palestras que nós temos aí. E aí, ele foi considerado, né, por muitos como um rei virtuoso, justamente por esses muitos atos dele no seu reinado, e que evidenciaram um caráter dele muito piedoso e temente a Deus. No princípio do reinado dele, ele desfez toda aquela má política que o pai dele havia adotado. Ele, com esse ardente zelo às coisas de Deus, Ezequias destruiu os ídolos, os templos pagãos que estavam erigidos ali em Israel, e ele fez, não só fez isso, mas ele restaurou, olha que interessante, o templo de Deus e voltou novamente, né, ali aos cultos ao Senhor. Ele fez não só esse empreendimento na nação de Judá, mas ele restaurou a vida espiritual, presta atenção nisso, ele restaura a vida espiritual daquele povo de Israel. Mas o reinado dele distinguiu-se não só por essa questão espiritual, como eu falei, ele fez muitas obras. Olha o que está lá em 2 Crônicas, se você abrir lá agora em 2 Crônicas 32, fala um pouquinho do que era esse poder de Ezequias. Lá fala o seguinte: possuía Ezequias muitíssimas riquezas e glórias. Construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, escudos, de todo tipo de objetos de valor. Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho e azeite. Ainda fez estábulos para os seus diversos rebanhos e ovelhas. Construiu cidades. Vou repetir. Construiu cidades. Adquiriu muitos rebanhos. Pois Deus lhe dera riquezas. Ele foi bem-sucedido em tudo que se propôs a fazer. Você vai ver isso lá em Crônicas. Também, né, eu quero refletir um pouquinho ainda sobre essa questão de Ezequias, porque, assim, quando a gente vê esse texto lá de Crônicas, fala assim, gente, mãe, o que está em desordem na vida de um cara desse? O que Isaías está enxergando na vida desse homem que nem eu estou conseguindo ver? Bem-sucedido, não é verdade? Um cara empreendedor, um cara que vem restaurar a vida espiritual ali do povo de Israel, e agora vem um profeta, né, Isaías, e fala o seguinte, ó, você põe sua casa em ordem. Essa frase de Isaías, ela está, para mim, fora do contexto que a gente está lendo aqui. Parece que ela não tem um propósito, ela está assim, confusa, né? Não parece a realidade que estava vivendo Ezequias. Ezequias estava com a vida em ordem, meu amado. A única coisa que não estava em ordem ali era uma doença mortal na vida dele. Então, assim, aos olhos humanos, né, na concepção humana aqui, se tinha uma coisa que estava meio confusa e fora de ordem, é um cara, né, rico, poderoso, um líder bem-sucedido, que instaurou, e agora tem uma doença tão jovem. Eu creio que essa doença aqui, ele devia estar lá com seus 30 e poucos anos, muito novo. Naquela época vivia pouco tempo. Ele morreu em torno de uns 54, 55 anos. Amados, o que tem em desordem? Qual o caos na vida desse homem? Mas presta atenção. Se você continuar esse texto aí, lá na sua casa, de 2 Crônicas 32, no versículo 31 já dá a pista para nós. É por isso que eu quero meditar com a igreja sobre isso. Porque muitas vezes a gente acha que o caos é a nossa desordem, e às vezes na nossa vida nós não percebemos o verdadeiro caos que nós estamos. Porque nós estamos muitas vezes presos pelas coisas visíveis. Presta atenção, deixa o Espírito de Deus falar conosco essa noite. No versículo, então, 31, lá de 2 Crônicas 32, no versículo 31 fala o seguinte, mas, olha o mas ali, ó. Mas quando os governantes da Babilônia enviaram, uma delegação para
perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país. Presta atenção agora nisso. Deus o deixou. Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia no seu coração. Mas quando chegou lá os encarregados, os mensageiros do rei lá da Babilônia, certo? Deus agora deixa, ele deixa ali Ezequias aos cuidados então desses mensageiros. Para quê? Para que não que Deus tivesse que conhecer alguma coisa de Ezequias, mas que Ezequias soubesse o que realmente estava no seu coração. No livro de Eclesiastes, o autor faz a seguinte afirmação. Eclesiastes 5:13. Há um mal terrível que eu vi debaixo do sol. Há um mal terrível que eu vi debaixo do sol. Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Havia um mal terrível na vida de Ezequias, muito maior e mais grave do que a sua enfermidade. Algo imperceptível aos olhos humanos, que não poderia ser diagnosticado nem pela medicina atual, que estava no interior do seu coração, na sua alma, a vaidade. A vaidade era algo que nenhum exame de tomografia computadorizada às vezes pudesse observar. Segundo a Bíblia, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, assim que soube da doença do rei Ezequias, ele enviou mensageiros e cartas e presentes a Ezequias. Ezequias ficou lisonjeado com aquela atitude do rei da Babilônia. E o que ele fez? Ele então mostra todos os tesouros da sua casa àqueles mensageiros. Essa atitude de Ezequias desagradou profundamente a Deus. Para cumprir com essa ordem divina de pôr a sua casa em ordem, era necessário que Ezequias renovasse o seu entendimento, a sua percepção das coisas. E aqui eu quero fazer também uma pausa, igual o Marcos comentou ali no sermão dele. Eu quero voltar um pouquinho, e a gente vai entender por que muitas vezes está vindo essas desordens e essas conturbações na nossa vida. Por que muitas vezes tem gerado esses caos. Presta atenção nisso. Se a gente voltar ali no Éden, a gente percebe que o inimigo, Satanás, ele desordenou a visão do homem. Eu vou te mostrar como. Quando ele afirma para a mulher, está lá em Gênesis 3:5, ele fala assim para a mulher: Deus sabe que no dia em que dele comerem, ele está falando lá do fruto, seus olhos abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Desde então, o homem tem sido orientado segundo a sua visão, segundo a sua percepção das coisas, fundamentado naquilo que se vê, que é transitório, e não naquilo que não se vê, que é eterno. E aí, se você pegar lá em Hebreus 11:6, você vai entender o que isso desagrada a Deus. Porque lá o texto é muito claro, olha, o homem agora não anda mais por fé. E ele ali no texto de Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele exista e que recompensa aqueles que o buscam. Entende agora? Então, pelo fato do homem ter desordenado a sua visão, ele não consegue mais agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O inimigo vai lá, então, desordena essa visão. Então, para a gente, presta atenção nisso, para que a gente possa pôr a nossa vida, a nossa casa em ordem, eu quero trazer para vocês agora 3 princípios. 3 princípios. Eu gosto de trabalhar em cima de temas.
para que você grave 3 princípios nessa oração de Ezequias, presta atenção nisso, 3 princípios nessa oração de Ezequias agora, que vão estabelecer ordem para a nossa vida. Às vezes você está com alguma coisa que está confuso para você, eu vou te dar hoje 3 regras, 3 princípios para que você ponha em ordem tanto a sua vida quanto a sua casa. Para que você, através desses princípios, você possa conhecer, então, a boa, perfeita, agradável e soberana vontade de Deus. Não andando mais segundo as suas expectativas ou perspectivas, mas agora segundo a vontade de Deus. Presta atenção nessa oração de Ezequias. E aqui eu vou te dar os 3 princípios. Primeiro deles, eu vou dar alguns textos, eu gostaria só que você anotasse esse texto para vocês. E quando você chegasse em casa, né, às vezes ouvindo a mensagem, pega esse texto e vai vendo, que são promessas para nós. Então, o primeiro princípio de ordem para a nossa vida é fidelidade a Deus. Primeiro princípio, fidelidade a Deus. Versículo 3 fala o seguinte: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade. Em outras versões, a expressão de fidelidade dá lugar à verdade. Ou seja, o nosso compromisso com Deus se expressa na observância rigorosa da palavra dele. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A ordem em nossas vidas se estabelece não segundo os conceitos e preceitos deste mundo, mas de acordo com a palavra de Deus. Nós não podemos esquecer de um princípio fundamental de Jesus que desde a criação, que subsiste desde os tempos antigos. Qual é esse princípio? Eu vou te explicar qual que é, está lá em Colossenses 1,16, você vai anotando, deixa que eu vou lendo para você, que lá fala o seguinte: pois nele, Cristo, foram criadas todas as coisas, os céus, a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridade, todas essas coisas, tudo foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de tudo, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Isso é ordem. Mas, amado, o que acontece? Presta atenção, deixa Deus hoje trazer muita revelação para nós entender por que nós não estamos tomando as coisas assim mais posse, por que está vindo uns caos que não tem sentido. Eu vou te explicar. Presta atenção, o que o inimigo faz, a ação de Satanás sempre foi no sentido de instituir desordem na ordem de Deus. Vou repetir. A ação do inimigo de Satanás sempre é de instituir desordem na ordem de Deus. A mentira, cujo pai é ele, se você for lá no dicionário, né, em alguns dicionários, ele significa, mentira significa o quê? Dizer o que não é verdade. Então você pode ver que a própria mentira tem como fundamento o quê? Uma verdade. Mas o que ela acontece? Né? Por que a mentira é uma desordem dessa verdade? Porque era uma verdade destituída da sua essência, da sua verdadeira natureza. Então o que ele faz? Para a gente compreender melhor isso, a gente vai lá então naquele episódio da tentação no deserto. Você vê que o inimigo ali, Satanás, ele utiliza da própria palavra de Deus, que é algo que real e concreto. E o que ele faz? Ele com astúcia, ele cita a palavra de Deus, porém destituída do quê? Da sua natureza, da sua essência. Para quê? Confundir Jesus. Ele não inventa coisa. Ele não inventa. Ele cita vários salmos lá, mas com motivação, com essência incorreta. De forma semelhante, o inimigo, né, Satanás, usa a mesma estratégia conosco. Quando ele nos induz, presta atenção nisso, a ocupar com as coisas visíveis e terrenas. E por que ele faz isso? Ora, porque nesse momento que ele faz a gente olhar para essas coisas, né, naquilo que é terreno e naquilo que é visível, ele desvia o nosso foco, certo? Do
olhar, ouvir e falar a palavra de Deus. E para que isso não suceda na nossa vida, nós precisamos lembrar de um princípio importante, que está lá em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Entende isso? Então, o que o inimigo faz é tirar o nosso foco, né, mostrando as coisas visíveis. Olha, cuidado, né? E aí, o que você faz? Você tira o seu foco da palavra de Deus. Então, você não passa mais a ouvir, você não passa mais a falar nela e nem entender ela. Ela vira uma informação para você. Mas nós precisamos entender que nós precisamos compreender que essa palavra, né, ela precisa entrar na minha vida, e eu preciso entender que diferente de escutar, é um ouvir com entender, com compreender aquilo que Deus está falando. Eu preciso estar comprometido, crendo que essa palavra vai ser sempre atuante na minha vida. E aí eu preciso que essa agora não andar mais segundo aquilo que eu estou vendo, mas orientado, não mais pelos meus sentidos, mas orientado agora pela palavra. A fé nas promessas que Cristo nos deixou. Então, quando eu ando orientado não mais pelos meus sentidos naturais, mas pela fé nas palavras daquilo que Cristo deixou, eu estou cumprindo com o seu propósito. 2 Coríntios 5, 7. Ali ele fala justamente isso. Que nós devemos não andar mais pelos nossos sentidos naturais, mas pela fé nas promessas de Deus. Novamente, né, o segundo autor de Hebreus, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Ora, meu amado, se nós estamos muitas vezes desanimados diante das nossas tribulações, se muitas vezes nós estamos assim abatidos pela luta que nós temos enfrentado, é porque nós não temos fixado. Nós temos fixado os nossos olhos naquilo que se vê, que é temporal, mas não naquilo que Jesus nos ensinou, a olhar naquilo que não se vê, que é eterno. Entende isso? Então o inimigo vem justamente para trazer essa confusão e essa desorientação na nossa vida. Mas uma vez agora, fixando nossos olhos na palavra de Deus, meditando nela, presta atenção, vai gerar ordem na sua vida, e não mais desordem. À medida que você está afastando dessa palavra, à medida que você não medita mais na sua palavra, sim, o inimigo vem, então coloca desordem na ordem de Deus. Ficou claro isso? Portanto, verifique qual área da sua vida está em desordem. Coloque em ordem segundo a direção da palavra de Deus. E aí presta atenção, que está lá em Efésios 4, o que Paulo fala ali àquela igreja, para que a gente não seja mais como criança, levado de um lado para o outro como qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas, que inventam mentiras, levando a outros a caminhos errados. Pelo contrário, fale a verdade com espírito de amor, cresça em tudo, até alcançar a estatura de Cristo, que é o cabeça desse corpo espiritual, a igreja. Amém? Então, para que a gente possa realmente colocar ordem na nossa vida, nós precisamos agora fundamentar a nossa direção, a nossa vida, segundo essa palavra, crendo em toda promessa de Deus. Crendo em toda promessa de Deus, não mais levado, né, a toda sorte de ensinamento. Tem agora uma metodologia nova, surgiu um negócio diferente aí, funciona, vai dar certo. Cuidado, meu amado. Se não há um princípio bíblico nisso, cuidado. Porque essas mentiras têm desviado muitos da igreja. Fazendo promessas que a gente sabe o fim delas. Sendo que a única promessa verdadeira e palpável na nossa vida é a palavra de Deus. Amém? Primeiro princípio, fidelidade à palavra de Deus. Isso põe ordem na sua vida, isso põe ordem na sua casa. Segundo princípio nessa oração de Ezequias. Segundo princípio, de ordem. Para que haja ordem na nossa vida e na nossa casa. O segundo princípio é integridade de coração. Olha o que fala o versículo. Andei diante de ti com inteireza de coração. A inteireza de coração, se você for ver também lá no dicionário, é uma qualidade da pessoa íntegra. Uma pessoa íntegra, cuja
intimidade dela com Deus, presta atenção nisso. A pessoa íntegra, quando ela tem intimidade, quando ela tem uma vida, né, íntima com Deus, possibilita a essa pessoa, presta muita atenção nisso, possibilita a essa pessoa uma consciência de que nada lhe falta. Uma pessoa íntegra, com inteireza de coração, quando ela tem intimidade com Deus, há uma consequência na vida dessa pessoa. Há um resultado. Sabe qual é o resultado? Ela tem uma consciência de que nada lhe falta. Jesus nos ensina que quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas nos são acrescentadas. Mateus 6, 33. Então, o ensinamento é muito conhecido de todos nós. Porém, por não crermos e nem muitas vezes compreendemos esse ensinamento de Jesus, muitas pessoas tentam preencher o vazio das suas vidas com coisas que, na verdade, nunca saciarão os seus desejos, os seus anseios. Nessa busca de uma vida ideal e feliz, tá, que é a mídia hoje, muitos acabam por se endividar, crendo que algo mais relevante lhes falta na vida para atingir a completa felicidade. Então agora você presta atenção. No Evangelho de Lucas, presta atenção, Jesus faz a seguinte recomendação. Jesus, Lucas 12, 15. Cuidado, é Jesus falando. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens. Aí, se você for um pouquinho mais adiante, nesse mesmo capítulo, Jesus afirma que aquele que guarda para si as riquezas, aquele que transforma as suas riquezas a seu bel prazer, para se satisfazer, para se atender, ele fala lá que esse que guarda para si, ele não é rico para com Deus. E mais, ele considera esse homem insensato e imprudente. Foi isso que ele quis falar assim claramente, com todas as letras. Aquele jovem rico, que a gente conhece ali do texto de Marcos. Jesus tentou várias vezes assim, para que ele entendesse que a solicitude que ele pedia na sua vida, né, quando vendesse as suas coisas e desse aos pobres, depois o seguisse, Jesus estava querendo ensinar para aquele homem que aquela riqueza na vida dele tinha um propósito ainda maior. Ele tinha que ser rico, era em misericórdia, bondade, misericórdia com o seu próximo. Por isso que presta atenção, olha como é que é as coisas, né? Como é que Jesus, no texto lá de Marcos, eu acho interessante, porque Jesus usa um verbo muito interessante para aquele homem. Ele fala assim, falta-lhe uma coisa. Jesus percebeu que algo faltava. E aquele homem achou que não faltava nada na vida dele. Mas Jesus, conversando com ele, falou assim, olha, falta-lhe uma coisa. Ter um coração íntegro significa ter um coração inteiro, não dividido ou repartido entre o amor de Deus e o apego às coisas terrenas. Novamente, né, em 1 Timóteo, Paulo fala o seguinte, os que querem ficar ricos caem em tentações e armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem em ruína e destruição. 1 Timóteo 6, 9. As consequências dessas pessoas que querem ficar ricas, eles caem em quê? Armadilhas, desejos descontrolados e nocivos. Aí vai entender por que cartão de crédito arrebenta quanto coisa. É isso. Está claro. Está vendo o princípio de ordem, coisa? Fidelidade. Uma vez a fidelidade à palavra, inteireza de coração, restabelece ordem nas nossas vidas. É necessário, nesse momento, a gente salientar uma coisa muito interessante que eu estava percebendo nesses textos aqui. Que na ausência, presta atenção nisso, a ausência de um coração íntegro a uma pessoa vai permitir, na vida dessa pessoa, ela ter uma vida ambígua.
Quando a pessoa não tem um coração íntegro, ela corre um sério risco de ter uma vida ambígua. Ao tentar suprir as carências afetivas, financeiras, físicas, entre outros, a pessoa normalmente procura soluções que não são relativas ao reino de Deus. O cristão sem integridade, presta atenção nisso. Uma palavra que Deus me deu hoje. O cristão sem integridade, meu amado, ele vive uma forma na igreja, outra na sociedade, outra em casa, outra no trabalho. Você está entendendo? Vida ambígua, porque não há integridade. Aí eu quis usar um termo aqui, e graças a Deus eu achei que tem no dicionário, eu fiquei mais tranquilo. Esse cristão assume um famoso caráter, um caráter camaleônico. Achei no dicionário. É a natureza do camaleão. Ele é uma coisa num lugar, num ambiente. À medida que muda o ambiente, o cara se transforma. Amém, meu irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você sabe o que é isso? Falta de integridade, inteireza de coração. Falta de inteireza de coração. Por não ter uma convicção naquilo que crê, as suas atitudes são desconexas. Vou dar um exemplo bíblico. Saul, que é um cara mais camaleão que Saul. Não é verdade? Tinha hora que queria se fazer até de sacerdote. É ou não é verdade? Né? Saul queria ser sacerdote, queria agora. Eu tinha muita dificuldade com ele. Mas é isso. Porque não havia convicção. Pois lá em Provérbios 28:6, marca esse texto para você. Provérbios 28:6 fala o seguinte: melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso nos seus caminhos. Deus fez o homem íntegro. Contudo, o pecado destruiu essa plenitude do homem, produzindo nele uma sensação de insuficiência, de carência. Mas agora em Cristo, aqui eu quero te trazer a ordem. No meio da desordem, eu quero trazer uma ordem para você. Mas em Cristo, essa plenitude foi restaurada. E eu vou te provar isso agora com versículos. Em Filipenses 4:19 fala o seguinte: Deus suprirá todas as minhas necessidades. Presta atenção nisso aqui, guarda essa palavra para você, pelo amor de Deus. Deus suprirá todas as minhas necessidades, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Sabe como que Deus vai suprir as suas necessidades? Através de Cristo. Não através do seu anseio, da sua vaidade, do seu desejo, mas mediante Cristo Jesus. Está claro isso agora? Você está entendendo agora o que Cristo vai nos dar? O que Cristo vai nos suprir? Não são as minhas vaidades, meu amado. Não é o meu eu. Deus me suprirá. Há uma promessa na sua vida hoje. Leve isso para casa. Ele vai suprir toda a sua necessidade. Em Cristo Jesus. Aleluia. Filipenses 4:19. Uma suficiência prometida não apenas em algumas áreas da nossa vida, mas em tudo. Mas para nós alcançarmos essa suficiência, precisamos buscar com inteireza de coração a Deus. Pois a sua palavra diz, olha o que o texto, marca isso também, Jeremias 29:13, na revista atualizada, fala o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Serei achado por vós e farei mudar a sua sorte. Está entendendo isso, meu amado? Eu não sei qual a pena que você está passando, a dificuldade, a insuficiência na sua vida. Mas quando você busca a Deus de todo o coração, Ele muda a sua sorte. Mediante Cristo Jesus. Ô suficiência maravilhosa. Aprenda esse princípio na sua vida. Ande com um coração íntegro. Haja integridade na sua vida diante de Deus. Amém? E por último,
terceiro princípio na nossa vida. Esse aqui eu fui muito edificado. Teve um episódio que aconteceu aqui que eu não reparei, mas é bom, né, quando a gente está ali. Eu já passei por esse texto várias vezes e hoje eu achei um negócio que eu não tinha visto nas outras vezes. É interessante isso, né? Eu já passei umas 2 ou 3 vezes desse texto e eu já achei interessante. Terceiro princípio de ordem para a sua vida e para a sua casa. Retidão de procedimento. Retidão de procedimento. Na mesma oração de Ezequias, no finalzinho ele fala o seguinte: e fiz o que era reto aos teus olhos. O terceiro princípio de ordem na nossa vida, sabe o que é? Atitude. Você viu que eu vim falando sobre palavra, fidelidade à palavra? Depois eu trabalhei a questão do nosso interior, interesse de coração, agora eu vou para a sua expressão. Essa palavra, quando cai num coração íntegro, ele gera atitude. Amém, meus irmãos? Amém por isso? Amém? Então agora nós vamos ter atitude. As atitudes revelam quem realmente nós somos. Ao contrário do conceito secular, né, não são as boas ações que nos justificam diante de Deus. E eu vou te provar isso. Gálatas 2,15, pois ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Ainda novamente, Romanos 3,10, pois ninguém é justificado, pois não há um justo sequer. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Ninguém que busca a Deus. Todos se extraviaram, se tornando inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Amado, não há boa atitude da nossa parte. Nunca existiu e nem vai existir, graças a Deus. Graças a Deus. Que nós nunca vamos ser justificados pelas nossas obras. Mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo, quando encontrou, presta muita atenção nisso, Paulo, quando encontrou com Pedro em Antioquia, ele advertiu, né, segundo a Bíblia ali, ele advertiu severamente o companheiro, pela atitude incoerente de Pedro diante das pessoas. Em algumas versões fala que foi em dedo, em riste. Eu penso que foi mais ou menos assim, ó. Mais ou menos na cara ali, ó. Por certo, aí você vai entender, por certo, antes da chegada dos cristãos, da parte de Tiago, né? Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus. Então, antes de Tiago chegar com alguns dos cristãos ali em Antioquia, Pedro estava comendo normalmente com os gentios. E quando Tiago chegou lá com a turma, Pedro se afastou. Ele se afastou dos gentios, temendo uma represália de Tiago. Vocês estão entendendo isso? Está lá comendo com gente, festando, tem rolando. Aí chega Tiago, né? Você já viu, né? Irmão lá do Boss, então assim, estava coisa. Tinha muito respeito o Tiago ali e tudo. E Pedro, com medo de uma represália de Tiago, o que fez? Afastou do pessoal. Quem que percebe? Paulo. E Paulo vai lá, faz uma advertência, uma exortação sobre isso. Sobre essa questão. Está lá em Gálatas 2,14. E ele pega pesado com Pedro. Ele fala o seguinte para Pedro: Pedro, você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, por que você obriga o gentio a viver como judeu? Ele faz uma pergunta. Vamos lembrar do pastor Marcos, domingo passado? Perguntas. Está vendo? Ele tirou. Você, né, é um judeu que vive como gentio. Agora você quer que o gentio vive como judeu. Explica isso para mim, Pedro. Sabe por quê, gente? Essas normativas humanas nossas, né, de não prove, não troque, são regras criadas pelo homem. Isso aí tem uma aparência de sabedoria, falsa humildade, um rigor ascético. Todavia, segundo a palavra ali, em 2 Colossenses 2,22, fala que essas coisas, segundo a palavra de Deus, isso não tem valor algum para controlar as nossas paixões, e isso nos leva à imoralidade.
Mas o que Deus quer de nós? O que Deus quer de nós está ali em 1 Pedro 2,12. O que Ele quer é algo completamente ao contrário. O que Deus quer de nós é um procedimento exemplar. Um procedimento exemplar no meio daqueles que não conhecem a Cristo. E lá fala assim, olha, e assim, aqueles que falam mal de vocês, observando as suas atitudes, venham glorificar a Deus. Muito mais pela boca, mas pela ação, pela uma atitude, por um comportamento, por um procedimento exemplar. A pessoa possa glorificar a Deus através da sua vida. Amados, deixa o Espírito de Deus ministrar algo assim, muito importante, que eu achei, como eu falei, né? Eu vinha meditando, né, nessa passagem aqui, e aí hoje, eu vi um negócio assim diferente que até então não tinha observado, né? Que é a respeito do sinal que houve ali de Ezequias. Se você pegar naquele texto de 2 Reis ali, depois que ele chora então, e Deus manda o profeta, né? Isaías volta lá, Isaías volta lá, e eu vou dar mais 15 anos ali para Ezequias, mas eu vou dar um sinal, presta atenção, deixa o Espírito de Deus falar para a gente, isso é muito importante. Fala para Ezequias que eu vou dar para ele um sinal. Ele pode escolher. Eu vou dar um sinal lá, que eu vou operar todas essas coisas na vida dele. Ele vai ter certeza disso. E aí, Deus, né, dá ao profeta lá, Isaías, um direito, uma opção para Ezequias escolher. O pai dele, Acás, tinha feito um relógio. Cara, é interessante isso, né? Meu pai era relojoeiro também. Parou a profissão, mas ele não existe. E eu lembro demais o meu pai mexendo ali com aqueles relógios. Eu acho que foi por isso que isso aqui me chamou a atenção. De fato, isso que ele colocou é muito interessante. Mas então ele fala assim, fala lá para Ezequias escolher. O que ele prefere? Que eu avance 10 graus. E você sabe que isso aí já foi contabilizado pelos relógios, né? Esses relógios de alta precisão já computou essas diferenças, né? Que teve lá quando a Terra parou. E naquela batalha, depois eu vou lembrar aqui. E essa é a questão dos 10 graus aqui também. Que dá X minutos ali. Então ele fala assim para Ezequias, presta atenção nisso. Ezequias escolhe, você quer que eu avance a sombra em 10 graus? Ou você prefere que eu volte a sombra em 10 graus? E Ezequias fala para o profeta, fala o seguinte, olha, parece que é muito mais fácil adiantar do que voltar. É mais fácil fazer a sombra do sol adiantar do que fazer ela retroceder. Creio que esse sinal aqui serviu de alerta para a vida de Ezequias. Mas que também pode servir para as nossas vidas nessa noite. Ele fez uma advertência, presta atenção, Deus está fazendo uma advertência, acho que Ezequias, por isso que eu falo, Ezequias tinha que compreender o que Deus estava falando no coração dele. Deus estava falando, sabe com o quê? Era com o passado de Ezequias. Retroceder, passado e não futuro. O futuro a gente sabe, né? A gente tem conhecimento que foi o futuro de Ezequias, né? Veio Manassés, trouxe toda aquela confusão, mas isso em nada atrapalhou os planos de Deus. Manassés nunca atrapalhou os planos de Deus. Nunca, querido. Longe disso. Mas aqui eu estou achando interessante porque a advertência aqui está com relação ao passado. Sabe, outrora o rei Ezequias teve uma atitude que glorificou a Deus. O templo estava fechado e a primeira coisa que ele fez foi tornar a abrir e consertar as portas do templo. Está lá em 2 Crônicas 29:3. Ele restabeleceu o culto ao Senhor. Está lá em 2 Crônicas 29, de 20 a 36. Ele celebrou a Páscoa
A Páscoa, que era um símbolo, né, assim, um momento, um evento importante ali do povo, e estava assim, não havia mais a comemoração da Páscoa, ele restabeleceu isso. Está lá em 2 Crônicas 30. Ele ordenou a coleta do dízimo, das ofertas para a casa de Deus, para o sustento dos sacerdotes e levitas. Está lá em 2 Crônicas também, de 31, 2 a 21. E além disso, né, olha que interessante, quando ele enfrentava seus inimigos, como o Senaqueribe, o rei da Síria, ele orava antes das batalhas. Ele buscava a direção de Deus antes das batalhas. Isso está lá em 2 Reis 19, 14, 19. Eu não vou ler esse texto, eu estou dando uma referência para você. Você pode conferir isso em casa. Sabe, Ezequias foi um homem tremendamente temente. Tremendamente temente, zeloso com as coisas de Deus. Isso agradou a Deus. Agradou. Entretanto, o coração de Ezequias se vangloriou dos grandes feitos dessas obras que ele realizou no seu reinado. Sabe, essa vaidade consumiu. Então eu acho que quando está falando aqui de voltar esse relógio, sabe, Deus está querendo trazer uma palavra na vida de Ezequias. E aí eu quero que você veja lá em Apocalipse 2. Apocalipse 2, 4. Sabe, eu acho que essa era a palavra que Deus estava querendo trazer ao coração de Ezequias. Porque eu vi Ezequias nessa oração. Quando ele faz a exortação ali, né, do anjo, faz a exortação à igreja de Éfeso, que fala o seguinte, Apocalipse 2, 4, conheço as suas obras, conheço o seu trabalho árduo, a sua perseverança, sei que você não tolera homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Sabe, Ezequias, você tem perseverado e suportado os sofrimentos do meu nome e não tem desfalecido. Olha que interessante. Contra você, e aí eu incluo a mim, e quem achar por direito, contra você eu tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Lembra de onde caiu. Arrepende e pratica as obras que eu praticava no princípio. Se não se arrepender, eu virei e tirarei esse candelabro do seu lugar. Olha que interessante, Deus agora faz uma pergunta. Vou voltar de novo para Marcos. Ele faz uma pergunta para Ezequias. O que você quer, Ezequias? Vamos pôr ordem na sua vida. O que você quer que eu faça, Ezequias? Faz uma pergunta. Você quer que eu avance? Ou você quer que eu retroceda? Sabe por que é difícil, às vezes, o retroceder? Porque o retroceder, às vezes, implica em arrependimento daquilo que a gente fez, daquilo que nós deixamos em desordem na nossa vida, e que Deus agora traz uma palavra de ordem sobre a vida desse cara, de restauração. Ezequias, lembra de onde caíste, querido, do teu primeiro amor. Arrepende dessas práticas. Arrepende da tua vaidade. Lembra do zelo que você tinha com as minhas coisas. Daquilo que você praticava. Portanto, para que possamos pôr em ordem a nossa casa, a nossa vida, eu quero deixar com a amada igreja a demonstração que Paulo fez ao seu filho na fé, Timóteo. Que está lá em 1 Timóteo 4, 12. Ele fala o seguinte: Timóteo, meu amado e meu querido, que nós tornemos padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Que nos apliquemos à leitura da palavra de Deus, a Bíblia, na exortação, no ensino. Timóteo, que não sejamos mais negligentes para com o dom que recebemos de Deus. Igreja do Caraíba,
que não sejamos mais negligentes para com o dom que recebemos de Deus. Igreja do Caraíba, que meditemos nessas coisas e nelas sejamos diligentes e não negligentes, a fim de que todos sejam, de que todas as pessoas ao nosso redor vejam o nosso progresso e glorifiquem a Deus. Que à medida que a gente for diligente com esse dom que recebemos de Deus, nós podemos, o fim disso é que as pessoas possam ver o nosso progresso e glorifiquem a Deus. Amém? Amém. São esses 3 princípios, que eu queria deixar com a amada igreja, que possa nortear na nossa vida essa fidelidade com a palavra dele, essa integridade do nosso coração e uma retidão dos nossos procedimentos. Sabe, que Deus possa realmente trazer essa orientação, muito aquilo que está em desordem na nossa vida. Deus possa, através dessa palavra, colocar a ordem. Como foi dito ali com Ezequias. Sabe, assim, retroceder. Vamos estar nesse momento agora meditando de muitas vezes que onde nós caímos e que isso tem gerado desordem na nossa vida. Deus quer tratar isso. De que forma? De que forma? Com a tua palavra. Com a tua palavra. Amém. Pai querido, Pai amado, Pai de infinito amor e misericórdia, ó Deus gracioso, que nessa noite realmente, ó Pai, a gente possa trazer essa consciência, como o Senhor fez ali com Elias, com Ezequias, Senhor. Sabe, de restaurar em nós esse primeiro amor. Lembrar de muitas vezes onde caímos, Senhor, e que possamos, ó Pai, através do arrependimento, retornar às boas obras, essas que de fato te agradam e que glorifiquem o teu nome. Pai, nós sabemos que não são por os nossos bons atitudes, ó Pai, que nós vamos ser justificados. Muito pelo contrário, nós já fomos já justificados, Senhor, em Cristo Jesus. Por isso, traga sempre na nossa lembrança e na nossa memória as tuas promessas, para que uma vez agora crendo, Senhor, nessa palavra, nós tenhamos realmente uma atitude de adoração e de glorificação do teu nome, agora e sempre. Amém. Amém. Que a graça infinita de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com nós e com todo o povo de Deus. Amém?